gente, estamos dando início a mais um Podlica. Aqui você pode. Podcast da Biblioteca Setorial Francisco Tancredo Torres, do Centro de Ciências Agrárias da UFPB. O podcast é realizado pelo projeto de extensão Lugar da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem. E nós estamos na segunda temporada abordando temas relacionados à agronomia. Eu sou Febrânia Braga, sou uma mulher branca, tenho cabelos na altura dos ombros, castanhos, estou usando óculos e uma blusa azul e estamos em meio à natureza com muitas árvores em volta. Bem, o tema do episódio é os desafios na agricultura moderna. É inegável que a globalização ela trouxe inúmeras modernizações, otimizações e claro que isso reflete na agricultura. E para falar desse tema, nós temos aqui um convidado ilustre, prazo especial, o professor Divaldo Sobrinho, agrônomo, professor aqui do Centro de Ciências Agrárias. Professor, seja muito bem-vindo. Fala aí um pouquinho para a gente sobre você. Obrigado, bom dia aos seguidores do Podlica. É uma honra estar aqui. Meu nome é Osivaldo, já foi dito. Sou um homem negro de cabelos grisalhos. Estou vestindo uma camisa amarela, que aqui é a sombra dessa árvore, para tratarmos sobre esse assunto tão importante. É isso aí, obrigada, professor. Vamos dar início, então, pessoal. A agricultura moderna, né, ela faz uso de tecnologias avançadas, né, como máquinas agrícolas, equipamentos de irrigação, biotecnologia. Isso aí, né, são inúmeros aí os benefícios. Mas a gente quer sair um pouco sobre os agricultores familiares. Professor, sobretudo né, no sentido no que diz respeito ao acesso a esses recursos, à tecnologia e também ao mercado. Então, nesse sentido, quais seriam os principais desafios? Bem, eu gostaria de falar sobre a agricultura familiar fazendo um pensamento um pouco mais longo, né? Entendendo na história do Brasil a exclusão da agricultura familiar, né? A opção política do Estado brasileiro em trabalhar com o monopólio da terra, né, com os latifúndios e com a agricultura em larga escala. Então, para falar né, do respeito à agricultura familiar, então eu começaria pensando o acesso à terra, né, uma possibilidade dessas pessoas garantirem seu meio de produção e, a partir do acesso à terra, o acesso às tecnologias que podem transformar essa terra do ponto de vista dela tornar-se produtiva, com qualidade, né, com dignidade, gerando desenvolvimento. Então, eu penso na agricultura familiar muito mais do que apenas o acesso tecnológico, mas acesso à política de desenvolvimento. O país pensar uma política de desenvolvimento rural. E dentro dessa política de desenvolvimento rural, a agricultura familiar ocupa um espaço extremamente importante, porque a agricultura, nós sabemos hoje, que produz alimentos, e põe alimento em nossa mesa, né? Que é a parcela da agricultura familiar que mantém a população do campo. As pessoas moram e trabalham nas suas unidades de produção. Então, tudo isso seria meios, né, de garantia ao acesso à tecnologia, garantia ao acesso a crédito, uma política permanente de extensão rural, seriam políticas voltadas para atender o público da agricultura familiar e ainda mais ampliar a capacidade que essa agricultura tem demonstrado. Interessante, né? Antes de tudo a gente tem que falar de política, né? Para garantir a tecnologia, mercado, né? E recursos é realmente importante. Então, seguindo, né, pessoal? Professor, a gente sabe né, que a agricultura ela é marcada por características distintas que vão desde produção em larga escala, né? E a utilização dos insumos químicos. Nesse sentido, quais seriam as principais características da agricultura moderna, pensando nos benefícios para a sustentabilidade? Certo. É impossível nós pensar no desenvolvimento sem avanço tecnológico. A nossa evolução humana ela está associada a avanço tecnológico. A agricultura avançou bastante. Consegue bater de produtividade, aumentar essa produtividade, que era uma questão que preocupava né, os pensadores, os economistas há tempos atrás. Hoje, eu acho que isso está resolvido. Né? A questão da produtividade não é problema para a produção agrícola, mas nos desafia os impactos ambientais causados por essas tecnologias. Então, o desafio da modernidade, na atualidade, não são ganhos de produtividade, mas como produzir
danificando menos o ambiente, trazendo menor impactos ambientais. E impactos do ponto de vista de perdas de solo, de perda de fertilidade, impactos do ponto de vista do desmatamento, né, dos nossos biomas, impacto do ponto de vista de melhor utilização das águas disponíveis. Então, são esses desafios postos às tecnologias. Então, tecnologias que sejam ambientalmente sustentáveis, né? Que sejam socialmente justas, que promovam segurança alimentar, que promova a produção de alimentos com qualidade. Então, eu penso que esses são desafios que estão postos. Nós temos caminhado aí bastante, por exemplo, na utilização de bioinsumos, né? São insumos que impactam menos o ambiente, né? Deixam menos resíduos no ambiente. Então, a tecnologia ela precisa avançar, a ciência precisa avançar, inclusive para resolver os problemas que foram causados pela própria ciência e pela tecnologia. Então, não podemos abrir mão dela. O equilíbrio, né? O problema aí, o desafio maior é o equilíbrio, né? Entre essa produtividade e a sustentabilidade, né? Tem Exato. que haver. E sobre a questão da preservação da diversidade agrícola, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós podemos pensar estratégias de manutenção da diversidade, de cultura e preservação de práticas agrícolas. De alguma forma, a agricultura moderna, ela contribui para a preservação dessa diversidade? Bem, De que modo? é uma questão emblemática, porque, como nós falamos, a agricultura moderna, que é a agricultura que se propõe no Brasil, né, a moderna, a modernizada, tecnológica, ela se produz em larga escala. Então, nós não temos, né, nessa produção em larga escala nem a manutenção da biodiversidade, né, nem a manutenção da diversidade cultural, porque são latifúndios monocultores, né, monocultivos, monoculturas. E aí eu diria monocultura não só do produto agrícola, mas também de uma cultura de consumo, de uma cultura de produção de royalties, né, de uma cultura que observa o produto agrícola enquanto uma mercadoria. A promoção da diversidade, a promoção da biodiversidade na agricultura, ela está relacionada à diversidade humana. Então, podemos pensar manutenção cultural, manutenção do ambiente, manutenção de biodiversidade, se nós pensarmos em agricultura familiar, né? A grande quantidade de pessoas que vivem da agricultura familiar, a diversidade cultural que faz parte dessa agricultura, e aí a cada local você vai perceber, né, uma forma de trabalhar, você vai perceber a diferença que eles dão a determinados cultivos. Nós vamos perceber na agricultura familiar a manutenção de uma biodiversidade, porque eles não produzem só para vender ou só para consumir, eles produzem para embelezar, eles produzem para manter o seu ambiente mais saudável. Então é uma outra relação estabelecida com a terra. E aí, a meu ver, a manutenção da biodiversidade, a manutenção da diversidade cultural na agricultura, ela não pode ser feita sem a presença, sem a valorização da agricultura familiar. Pois é, extremamente importante. Dá um outro podcast só falar sobre agricultura familiar, né? Única e exclusivamente. Aí, a pessoa já fica aí a dica, né? No próximo episódio sobre isso. Ficamos à vontade, à disposição. E é importante, né? O Brasil é imenso, né? A gente é diverso, a gente come diferente, a gente produz diferente, né? Então, tem que se falar. Olha aqui, né? Se a gente não estivesse aqui abordando, a gente ia achar que talvez, algumas pessoas podem achar que tenha muita diversidade. Quando falamos em grande escala, não é tão diversificado assim, né? Feijão com arroz não muda tanto no final das contas. Mas a gente também não pode negar, né, que houve benefício, tem benefícios, né? Não, a gente tem os dois lados, né, da moeda, tem benefícios e malefícios. Com a agricultura moderna, né, e os benefícios para as ciências agrárias. E por isso que é importante, né, trazer essa discussão para a formação do discente, né? E aí a gente agora traz aqui a conversa bem para a universidade, né, para a formação desses profissionais que vão, né, estar no mercado, de falar, né, sobre o acesso a essas práticas, sobre essa modernidade, né, de forma geral.
Então, professor, de que forma essas informações e exercícios práticos eles são inseridos na vida acadêmica dos discentes? Bem, a formação acadêmica ela precisa ser uma formação ampla, eclética. Eu digo aos meus alunos, inclusive, que a formação agronômica é uma das formações mais interdisciplinares que eu conheço. Né? Nós passamos aí desde as ciências humanas, pelas ciências exatas, pelas ciências agrárias, e isso tudo forma um profissional com um olhar muito ampliado sobre sociedade. E aí, pensar a agricultura, pensar a diversidade e a formação dos estudantes, é necessário pensar que esses estudantes estão colocados numa sociedade diversa. E essa sociedade diversa vai demandar deles diferentes habilidades. Então, trazer essa discussão para a sala de aula. Né? Que agricultura nós queremos? Que agricultura nós pensamos? Como é a agricultura brasileira? Como essa agricultura dialoga com os nossos anseios de sociedade, com o nosso desejo de desenvolvimento? E isso faz parte deve fazer parte de um constante pensar, né, na nossa formação, porque nós não formamos um engenheiro agrônomo ou engenheira agrônoma apenas para prestar um serviço técnico especializado. Nós estamos formando cidadãos e cidadãs para intervir na sociedade, para tomar decisões sobre a sociedade. Hoje estudante, amanhã governante, amanhã gestor público. E essa formação ampla, essa formação que pense o lugar do cidadão, o lugar da cidadã na sociedade, que papel ele exerce. E os papéis, né, diferentes papéis exercidos pelo profissional da agronomia, faz parte desse nosso pensar. Trazer essa tecnologia para dentro da universidade, mostrar aos alunos a diversidade tecnológica que nós temos e pensar essa tecnologia não apenas para o espaço da agricultura mais capitalizada. Como nós estamos falando de agricultura familiar, a agricultura familiar também precisa de tecnologia, precisa de avanços tecnológicos. Então, buscar essa tecnologia, buscar tecnologias adaptadas ao pequeno espaço, diminuir o rigor do trabalho manual na agricultura familiar, né? Aprimorar processos de utilização da água. Isso cabe também em pequena escala. E aí, né, a nossa formação ela deve pensar dessa forma, eu penso. Pensar a grande e a pequena escala. Pensar a agricultura capitalista moderna e pensar também a agricultura familiar. Então, essa diversidade que deve fazer parte do nosso profissional a intervir na sociedade. Pessoal, esse episódio é sem dúvida para alunos e professores, né? E, Gustavo, conta pra gente, então, como essas inquietações, essas reflexões, elas chegam para os discentes, na formação dos discentes. Como é que essa diversidade da agricultura moderna, junto com a agricultura familiar, pode alcançar a formação dos discentes? Bem, aí dentro da formação acadêmica, nós precisamos pensar esse profissional dentro da sociedade. Então, nós temos no Brasil, né, uma forte pressão, uma forte escolha, que é pela tecnologia moderna, pela produção de commodities, mas temos também uma demanda da agricultura familiar, né, que vem aí com debates de agroecologia, com debate de conservação ambiental, de inclusão social. Todo esse conteúdo, ele tem que ir para a sala de aula. Né? O aluno precisa se encontrar com essas questões e discuti-las. Né? Não é uma formação meramente tecnológica, não é uma formação para o mercado, é a formação do profissional para a sociedade. E com uma sociedade diversa, com uma sociedade complexa, a formação agronômica é uma formação complexa. Eu disse há pouco tempo que é uma engenharia que vai trabalhar com diversas variáveis, né? E equacionar essas variáveis não é uma questão fácil, porque dessa questão tem sociedade, e a sociedade faz as suas escolhas. Mas trazer isso, né, para o conteúdo, formar o nosso agrônomo, a nossa agrônoma, com essa concepção do todo, né, inserido nessa demanda e ciente que há uma disputa no campo agronômico, que ele não é homogêneo, que ele não é uniforme, ele é diverso.
Olha, gente, que legal, né? Quanta informação importante aqui nesse podcast, tenho certeza que o pessoal vai escutar e assistir várias vezes. Né, o fato da agronomia moderna, ela é presente, né? É necessário se discutir, seja em aspectos positivos, né? Aspectos negativos, é importante a gente colocar, né? Todos os pontos de vista, faz parte, né, do cotidiano, do profissional, e está, como vocês acabam de dizer, inserido, né, na formação também, né, uma ou duas, não só, mas também está inserido na formação acadêmica, né, desses profissionais. Até porque são esses alunos que vão aí estar no mercado, vão trabalhar sobre isso, que podem mudar também, né, perspectivas. Então, nesse sentido, você pode apontar para a gente como os profissionais das ciências agrárias, os produtores, agricultores, eles podem atender às crescentes demandas por alimentos para enfrentar as questões quanto à segurança alimentar? Uma grande questão. Do ponto de vista da segurança alimentar, a garantia de alimento de qualidade, né? Não é uma questão apenas de quantidade de alimentos, mas que qualidade esses alimentos têm. E aí nós temos na agricultura familiar uma responsabilidade pela maior parte da produção de alimentos no nosso país, e uma agricultura que, ao produzir esse alimento, também produz manutenção das pessoas que vivem no rural, das famílias, da economia. Isso para mim é a sustentabilidade. Você produz alimento, você insere as famílias no processo produtivo, você garante a reprodução social dessas famílias. E o nosso desafio é garantir autonomia para essa produção de alimento. Não é produzir alimento aqueles que têm mais interesse comercial. Porque vocês perguntavam no início, essa produção de alimento, ela está inserida numa diversidade cultural. Né? Porque o que eu gosto de comer em areia é diferente de outras pessoas que vão comer no sul, no norte, no centro-oeste desse país. Então, a garantia da segurança alimentar passa por isso também, né? Por garantir essa diversidade e essa produção de alimento, né, acessível às pessoas. Veja um exemplo que nós tivemos há pouco tempo atrás. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne do país. O ano passado, as pessoas estavam na fila para comprar ossos. Então, não é a questão da produção de alimento que garante segurança alimentar, é o acesso ao alimento. Né? E o acesso ao alimento, mais uma vez, né, é uma questão que não é uma questão tecnológica, é uma questão econômica, é uma questão política, uma questão de sociedade. E aí por isso eu falo da questão da atuação do engenheiro agrônomo, da engenheira agrônoma. Ele não é apenas um técnico, ele é uma pessoa que vai intervir nesse processo social. Né? Hoje estudantes, amanhã dirigentes, pesquisadores, políticos, elaboradores de políticas públicas. Por isso a necessidade de nós fazermos essa discussão radicalizada. Podmica é um quadro que funciona como um bate-papo. Então a gente vai dizer umas palavras para você, Osvaldo. E aí você diz o que vier no seu coração, no primeiro sentimento. Tá bem? Podemos começar? O coração tá bom. Modernidade. Modernidade é a tradição em constante mudança. Estamos a todos os dias modernizando forma de pensar, forma de agir, né? Forma de conceber. A modernidade veio lá no século XVIII, né? Para mudanças científicas. Então a modernidade não é tão moderna assim. E é inevitável. Nós precisamos avançar cada vez mais. Aí, se for falar de modernidade tecnológica, precisamos sempre estar avançando nisso, né? Mas avançar numa perspectiva inclusiva, né? A perspectiva de melhoria de condições de vida, de melhoria de condições sociais. Estudos. Estudos é uma necessidade. Estudar cada vez mais, estudar sempre, aprender mais e colocar o conhecimento aprendido dos estudos, né, em função da melhoria da sociedade. Fazer disso uma ferramenta, né, uma ferramenta de crescimento, uma ferramenta de promoção de melhores condições. Amizade. Amizade é uma coisa inalienável. Né? Quanto mais amigos, melhor. Todos os amigos por perto, todos os amigos e as amigas, né, contribuindo nesse processo de superação, processo de reconhecimento, de autoconhecimento, de construção individual, coletiva, né, no trabalho, no lazer,
quanto mais amigos, melhor. Agricultura familiar. Agricultura familiar, aí é um ponto polêmico, mas eu digo perspectiva, né? Perspectiva de futuro, perspectiva de melhoria, de inclusão, de melhores condições econômicas, de acesso à tecnologia, perspectiva de políticas de valorização dessa agricultura familiar. Eu digo até que posso associar a agricultura familiar com sustentabilidade, com futuro, com modernidade. Essa agricultura mais incluída, produzindo melhor e atendendo às nossas necessidades. Que eu falo porque a agricultura familiar é quem abastece o mercado local. Então, tudo que a gente come aqui mais de perto é o agricultor familiar quem produz. Essa agricultura precisa ser mais valorizada. Gente, esse foi o nosso quadro Pod Lica. Rosivaldo, então, já para caminharmos para o encerramento do nosso episódio, eu queria que você falasse uma frase, um lema que é significativo para a tua vida, que você leva como um estandarte, como um horizonte a ser alcançado. União, né? Juntar pessoas, pensar coletivamente, crescer junto, ser uma pessoa em meio a tantas outras, entendendo que há um processo que nos antecede e um processo que nos sucede. A nossa vida aqui é passageira, mas as nossas ações são significativas para nós e para os dois. Obrigado, Rosivaldo. Então, esse foi o nosso episódio, né, de hoje. Eu queria agradecer a equipe do Projeto Lica, agradecer a presença de Rosivaldo. E Rosivaldo agora ele é também escritor literário, né? Vai lançar um livro aí nos próximos dias. Acredito que quando o episódio sair já vai ter sido publicado o livro. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu livro. O livro é a realização de um sonho, ainda enquanto criança, né? Eu lia literatura dizendo que eu quero escrever um livro. E aí, durante o período da pandemia, veio a ideia de concretizar esse sonho. E eu comecei pensando das histórias que eu ouvi enquanto criança, das minhas vivências na cidade de Itacaré. Por isso o livro chama-se Nossas Lembranças, porque eu trago ali alguns relatos, algumas experiências, algumas vivências, trabalhando com ficção, trabalhando com realidade, trazendo histórias do cotidiano das pessoas pobres, das pessoas pretas da cidade de Itacaré, né? E aí, tudo isso em meio a uma efervescência cultural, ao ambiente natural daquela cidade, valorizando algumas ações, né? Valorizando ideias de pessoas pobres e pretas que passaram por lá. Então, trazendo isso de forma literária e, quem sabe, oferecendo aos leitores e às leitoras um material que vai divertir e que vai também contribuir para refletir sobre sociedade, sobre enfrentamento de racismo, sobre superação. Porque os personagens dos livros nos mostram muito a questão da superação, todo o tempo. E espero que essa seja uma das contribuições do ponto de vista, né, da gente pensar socialmente e dizer que nós precisamos trabalhar para o melhor. O livro talvez traga um pouco isso, mas eu deixo essa reflexão para cada leitor, para cada leitora. Eu apenas me coloco ali. Depois que o livro é lançado, ele já não é mais meu, né? E as lembranças não são minhas, são nossas. E eu espero que ele seja bem recebido. Todos comprem e leiam o livro. Professor Rosivaldo, mais uma vez, obrigada. Né? Esperamos que vocês gostem, tenham gostado, né, desse episódio e dos próximos. Lembrando que o Pod Lica está disponível na sua versão de videocast no YouTube, no canal da Biblioteca Setorial Francisco Tancredo Torres. E também está no seu formato de áudio no Spotify e em demais plataformas de distribuição de podcast. Sigam e compartilhem, tá, o episódio. Vão lá, verifiquem, deem like. E também sigam as redes sociais da Biblioteca, né? Tem o Instagram, que é o @bibliotecacca_UFPB. O Facebook, @bibliotecacca_UFPB. Temos Twitter também, @bibliotecacca_UFPB. Não é difícil de lembrar, Biblioteca CCA UFPB. O site é o cca.ufpb.br/bscca.
Então é isso, pessoal. Sigam as redes para vocês ficarem por dentro de mais episódios, certo? A gente faz a publicação sempre lá também no Instagram da biblioteca. Muito obrigada. Então, você acabou de acompanhar o Podlica, Aqui Você Pode, o podcast da Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias, produzido pelo projeto de extensão, lugar da informação, do conhecimento e da aprendizagem. Até o próximo episódio.